Glória a Deus. Pode assentar. Queridos, nessa manhã, eu gostaria de compartilhar com você sobre a restauração do caráter. Já trabalhando, há tanto tempo nessa área aí do aconselhamento, restauração, identidade, etc. Não tem jeito, gente. O aspecto central de tudo tem a ver com o nosso caráter. Com a somatória das nossas escolhas, a maneira como, na verdade, independentemente, das emoções, as emoções são muito importantes, mas, independente disso, o que realmente vai fazer com que a gente estabeleça uma casa na rocha é o caráter. É interessante porque, assim, eu gosto muito de Salmos, e quando você principalmente conhece a história de Davi, que é o autor da maioria dos Salmos, você começa a ler Salmos com outros olhos, inclusive, assim, a grande maioria dos Salmos de Davi, o contexto dele, aqueles Salmos, eles estão orbitando em torno da fase mais difícil de Davi, que foi o adultério, a correção de Deus, aquela fase ali que durou 12, 15 anos, desde o seu adultério até a rebelião de Absalão. Então, assim, aquela fase complicada. Mas eu gosto muito dessa dinâmica, assim, entre o Salmo 12 e o Salmo 15, porque o Salmo 12 é um clamor. Depois você pode dar uma olhada lá, quando ele fala assim: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Então, Davi estava experimentando uma crise, realmente, assim, em Israel, na nação, na sociedade, uma crise onde você contava nos dedos uma pessoa que você fala: puxa vida, esse cara, esse homem, essa mulher é fiel. Então ele entra em desespero. Porque não achava gente fiel. Foi lá o grande dilema da intercessão de Abraão: Senhor, mas se tiver aqui 70 justos, o Senhor poupa? Não, eu poupo. Mas não tinha, cara. Deus fala com Jeremias: anda pelas ruas de Jerusalém. Se você achar um justo, eu perdoo a cidade. Não tinha. Só que no Salmo 15, então, ele levanta uma questão. E ele fala assim, e aqui é a redenção da coisa, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Isso aqui é um antídoto para a crise de fidelidade de Leão. E ele começa a descrever, então, uma pessoa que realmente tem caráter. Eu gostaria da gente ter tempo para descrever aqui os atributos do caráter que Davi está dizendo que essas são as pessoas que, de fato, não é que elas vão visitar, elas vão habitar no monte, nos lugares altos, em Deus. Em Lamentações 4, 1 e 2, Jeremias, conhecido aí como um profeta chorão, na verdade não era Jeremias que era chorão, era Deus mesmo. Ele só chorava as lágrimas de Deus. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro. Gente, antes ali, Jerusalém era uma cidade cheia de gente assim, gente confiável, gente purificada, gente de caráter, porque caráter é como ouro, é fruto de muita prova,
não é? De muita vitória nesse sentido moral. Os filhos de Sião, os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como agora eles são reputados por objetos de barro, obra das mãos do oleiro. Caráter é como ouro, é o resultado de escolhas provadas, refinadas. Então esse texto retrata a crise moral que levou Israel para o cativeiro, da glória às cinzas, de ouro em barro. Pessoas que perderam o caráter. E quando você perde o caráter, você perde tudo. Não tem libertação que vai se sustentar se você perder o caráter. Morreu na praia. Então, só algumas considerações aqui iniciais. Primeira coisa, assim, lógico, no processo de restauração, é necessário, de fato, a pessoa nascer de novo. Tem que nascer de novo. É o que Jesus tentou explicar lá para o Nicodemos. Nicodemos, com essa sua mentalidade, né, humana, religiosa, que não discerne realmente as coisas espirituais, apenas as naturais, não dá. Importa-vos, importa, é importante nascer de novo. O paradigma primário do reino de Deus não é transformar pecadores em santos, mas é transformar pessoas espiritualmente mortas em pessoas espiritualmente vivas. Não adianta você querer que um cara deixe de ser pecador e passe a ser santo se ele ainda está morto. Se ele não nasceu espiritualmente. Você já tentou discipular uma pessoa que não nasceu de novo? É igual empurrar carro na subida. Cara, não vai. Não vai. É só esforço, canseira, não é? Então, primeiro paradigma aqui, não é? A gente tem que investir muito nisso. Por isso que é importante a gente ter, assim, um púlpito realmente afinado, né? Que realmente leva as pessoas a esse ponto de experimentar um novo nascimento. Segunda coisa é essa consciência. Eu sempre bato nessa tecla que nós somos a obra de Deus, não é que a gente faz, nós somos a obra de Deus. Essa consciência que nós estamos em formação, construção, transformação, renovação, né? A lei do processo, né? Então, jamais deixe de ser uma pessoa que está sendo trabalhada por Deus, né? Nós estamos no processo, uns estão num processo assim, às vezes você está no início da obra, outros já estão no acabamento, não é verdade? Mas estamos no processo, somos a obra de Deus. Terceira coisa, Jesus nos alerta sobre um equívoco fatal, porque Jesus explicou que Deus não coloca vinho novo em odres velhos. É muito importante a gente ter essa consciência, né? O odre velho, essa alma ferida, personalidade distorcida, identidade deformada, o caráter corrompido, os cacuetes religiosos que negam a eficácia de uma espiritualidade genuína. Então, porque se Deus, quando a unção de Deus vem sobre um odre velho, nós vamos ser destruídos por essa unção. Em vez da unção fluir e abençoar outros, ela vai o quê? Te destruir. A Bíblia mostra vários exemplos de pessoas que foram destruídos pela unção. Sansão foi destruído pela unção. Um cara que tinha tudo para reverter a história de Israel, não é? O cara tinha, inclusive, ele tinha capacitações espirituais que davam a ele forças fenomenais, mas no final essa força foi usada por um ato psicótico, heróico de suicídio. A unção de Deus, Senhor, me esforça. E ele derrubou as pilastras do templo de Dagom, matando os filisteus, mas se suicidando, né? Então, é muito importante nós entendermos que unção demanda estrutura moral. Unção sem caráter, gente,
não é só a receita do desperdício, mas é a receita do desastre. Eu fico, às vezes, assim, esse é um dos maiores perigos, assim, de um avivamento, onde você tem muita unção, muito carisma, sem caráter, sem estrutura moral. Cara, isso pode ser até um caminho de juízo. A principal revelação da Bíblia é sobre o caráter de Deus. Veja bem, a gente tem, puxa vida, páginas e páginas das Escrituras nesse sentido, os frutos do Espírito, as virtudes do amor descritas lá por Paulo em 1 Coríntios, as características da sabedoria mencionadas por Tiago, não é? Ali, Tiago, capítulo 3, a lista que Paulo deu a Timóteo para a liderança das igrejas, são questões viscerais na vida e no ministério cristão. Então, sem isso aqui, sem essa estrutura, gente, não vai funcionar, né? Então, entenda algo, não existe fé, ou melhor, não existe confiança sem caráter. A principal base da nossa fé em Deus reside o quê? No seu caráter. Porque até quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel, Ele não pode negar a si mesmo. Pensa numa pessoa que é 100% confiável. É Deus. É Deus. Por isso que ter fé é fácil, honestamente. Não é? Inclusive o conceito, a palavra confiar é isso, é você, a capacidade de você corresponder à fidelidade de Deus. Não é? Confiar, ser fiel com. Então, quando aquela pessoa, você sabe que ela é fiel, não é? É impressionante como isso também começa nos ajudar a moldar o nosso próprio caráter, né? Então, a fé só funciona assim. O conceito de fé, gente, tem tudo a ver com a fidelidade, tem tudo a ver com o caráter. Honestamente, você consegue confiar numa pessoa que mente frequentemente para você? Que é desonesta com você? Você pode até se esforçar, você pode até tentar dar um desdobre, enganar você mesmo, mas no fundo você não consegue. Você não consegue. Por isso, gente, que a essência de qualquer ministério é caráter. Né? E é isso que o diabo não consegue imitar. Né? Essa talvez é a principal forma da gente vencer o inimigo, é essa aí. Então, o que é o caráter? O caráter é a nossa musculatura moral, é a somatória das nossas escolhas, é a vitória da nossa determinação espiritual sobre a nossa inclinação carnal. Isso é possível. Aquela lógica do arrependimento, no modo 1 da IFOL, a gente tem uma aula só sobre arrependimento, né? Que é essa maneira de você exercer a sua vontade, não é? Em relação à vontade de Deus de uma maneira inegociável. Então, o desenvolvimento do caráter tem um aspecto central. Qual é o aspecto central do desenvolvimento do caráter? A cruz. A sua capacidade de crucificar a sua vontade. E se o evangelho não corta nessa profundidade, cara, você não vai chegar onde você tem que chegar na sua vida espiritual e ministerial. Como Jesus disse lá, Senhor, faça de mim esse cálice, todavia faça-se, não, mas a tua vontade. Jesus disse, aquele que não negar a si mesmo, não pode. Não pode. Está desqualificado para ser meu discípulo. Você pode ser qualquer coisa no reino de Deus, menos um discípulo. Não é? Porque demanda realmente essa disciplina. Discípulo é alguém que se submete à disciplina de alguém, não é? E veja bem, até as pessoas ímpias que não conhecem a Deus e que têm um bom caráter, você pode ver que essas pessoas, elas desenvolveram uma capacidade de crucificar a vontade. Mesmo não sendo crente, a pessoa pode desenvolver um hábito assim, por incrível que pareça, né? Então,
O conceito do caráter, lógico, está implícito lá na lei da responsabilidade, né? Isso vai determinar tudo. Os nossos pensamentos determinam os nossos feitos determinam os nossos hábitos determinam o nosso caráter vai determinar o nosso destino. Então, escolha e destino são inseparáveis. O caráter pode se manifestar nos grandes momentos, e vai se manifestar em grandes momentos da sua vida, mas ele é formado nos pequenos. É nos pequenos que o caráter é formado. Os pequenos momentos. Cada prova é uma encruzilhada que carrega a oportunidade de escolher o caminho estreito e mais curto ou o caminho largo e mais longo. Então, veja bem, isso aqui é um paradoxo. O caminho estreito, né, quando Deus porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Então, é interessante porque o caminho estreito, as escolhas difíceis, o caminho estreito, ele é estreito, mas ele é curto. Sabia? É impressionante. Você passou pelo altar, o que é palha queima, o que é ouro é purificado, e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, o caminho largo, ele é atrativo, mas pensa num caminho longo que vai te levar a dar uma volta e voltar no mesmo ponto onde você errou a escolha. É só volta no deserto, o caminho largo. Né? Então, para isso, nós temos que cultivar uma vida cheia do Espírito Santo. Né? A gente, na IFO, a gente sempre fala, o Espírito Santo só penetra na mesma profundidade que a cruz penetrou. Nem mais, nem menos. Não existe Pentecoste sem Calvário. Pentecoste sem Calvário é o avivamento do barulho, da lata vazia. Só, né? Esse é o perigo, às vezes, até das emoções. Porque você pode ter um surto emocional sem nenhuma consistência. Isso é uma coisa perigosa. Por isso que Paulo fala que nós não andamos por vista, por emoções, por aparências, mas por fé, fidelidade. Né? Caráter é o que vai dar sustentação. Então, o verdadeiro caráter, ele se revela de várias formas, e é interessante que a gente vê muitos episódios assim na Bíblia, né? Porque o tratamento de Deus, ele sempre vai cortar nessa dimensão da revelação do nosso caráter. Não tem jeito, né? Então, o caráter se revela diante das provas, o caráter se revela mediante o sucesso de outros, não é? É aí que o homem oculto se revela. Né? Você lembra lá quando, por exemplo, aquele episódio da mulher que pega um vaso de alabastro com um nardo preciosíssimo, rompe aquele selo, inclusive era um perfume caríssimo que era guardado para o casamento dessas virgens. E ela então pega isso, rompe o lacre, derrama sobre Jesus, profeticamente, ungindo Jesus para a sua morte, e daqui a pouco, então, aquele ato onde, num ato de adoração, ali o verdadeiro Judas deu as caras. Até então, o cara era o tesoureiro, não sei o quê, né? E ali, por que tamanho desperdício? Ali o verdadeiro Judas deu as caras. Você lembra lá a história, a parábola do filho pródigo? A gente às vezes não pensa muito no irmão do filho pródigo, mas o irmão do filho pródigo, veja bem, ele era assim o irmão que ficou, que talvez que não era problemático, mas ele era uma boa pessoa até o dia que o pródigo voltou. E aí o caráter dele foi revelado. Aí o homem oculto, o verdadeiro caráter, o homem oculto, deu as caras.
Lembra lá quando Caim não suportou o sucesso de Abel? Você quer conhecer o caráter de uma pessoa? É quando ela está diante de alguém que está prosperando mais do que ela. E ela não consegue celebrar isso. Porque generosidade, no original, é você se alegrar com a prosperidade alheia. É o oposto do ciúme, da inveja. A inveja é você se entristecer. O cara prospera, você fica triste. Porque ele está tendo um destaque maior do que o seu. Então isso revela não só um mau caráter, mas uma profunda crise de identidade e de espiritualidade também. Então o caráter, ele é revelado diante das provas, mediante o sucesso de outros, diante das tentações, a maneira como se lida com as tentações, diante do conhecimento adquirido, né? Você andar na luz que você tem. Eu já vi pessoas, que na Jocum tem muito essa mensagem, né, que luz é igual responsabilidade. Aí tem gente que fala, não, então não quero luz. Aí você vê, pô, esse cara, rapaz, o cara tá mergulhado nas trevas. Você fala assim, que isso, cara? Caráter é revelado ao recebermos poder. Gente, o poder não corrompe. O poder só revela o caráter. Ao recebermos uma posição, rapaz, o cara recebe uma posição, ele passa a ser um líder abusivo. Quer mandar em todo mundo, é só comigo, começa uma série de manipulações em cima daquela área que ele exerce o poder. Rapaz, o cara começa a revelar um coração fedorento. Só porque agora está na posição. Né? Quando nós estamos sozinhos. Caráter é como nós reagimos quando nós não estamos sendo policiados. Né? Então, muitas vezes a gente vê esse drama moral aí da ambiguidade. Tiago fala de pessoas de duplo ânimo que acabam não chegando em lugar nenhum. Né? Às vezes na igreja, perto das pessoas, a pessoa, aquela cara de santo, é um anjo, né? Mas quando ela está sozinha, é um demônio. E é importante a gente entender que os céus estão nos assistindo. Ninguém está espiritualmente sozinho. Né? Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Aquilo que nós explicamos, né, sobre o papel do diabo no tribunal de Deus. Ele anda ao derredor. Né? Então, uma coisa, eu acho que importante é a gente entender o que não é o caráter. Porque, às vezes, tem muita confusão nesse sentido. Primeiro, o caráter não é temperamento. Tá? Temperamento tem muito a ver com a nossa predisposição emocional. As pessoas têm uma predisposição emocional, às vezes, diferente. Né? Isso tem muito a ver, eu acredito, assim, com a herança, uma herança emocional que a gente recebe dos nossos pais, né? O tipo de criação que você teve. Né? Muitas coisas podem ir interferindo realmente nessa predisposição emocional que, de certa forma, vai definindo o temperamento. Inclusive, é interessante como o temperamento de uma pessoa pode variar, pode alterar, não é? E precisa, inclusive, ser disciplinado. Né? Às vezes o pessoal tem aquelas classificações sobre temperamento, não é? Que, assim, eu acho que é válido, mas quando você coloca isso de uma maneira, assim, fatalística, é um problema. É um problema, não é? Porque o nosso temperamento precisa de ser moldado por uma vida madura. Filhos maduros, não é? A Bíblia fala, os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, independentemente de temperamento, não é?
Então tem lá, por exemplo, o sanguíneo, a pessoa mais movida pelas emoções, mais impulsivo, colérico, movido pela vontade, aquela pessoa mais fria, direta, seca, não é? O melancólico, movido pelos sentimentos, mais contemplativo, sensível, romântico, o fleumático, movido pela razão, aquela pessoa mais processual e etc. Mas veja bem, quando você vai realmente deixando de ser um técnon e passando a ser um ruiós, técnon são os filhos imaturos, os bebês na fé, né? Ruiós, a palavra ruiós no grego, já são filhos maduros de Deus. A maturidade vai moldar um temperamento realmente equilibrado. Outra coisa é que caráter, então caráter, gente, não é temperamento. Não é temperamento. Não é? Não, eu sou colérico mesmo. Você falou meio grosso comigo, vai tomar, bateu, levou. É porque isso aqui é o meu caráter. Não. Isso é falta de domínio próprio, né? Também, caráter não é personalidade. Personalidade, assim, lógico, tem muitos conceitos de personalidade. Eu gosto do conceito de personalidade, né? Eu costumo dizer que personalidade é o conjunto de tudo aquilo que nos define como pessoa. Tá? Mas no grego, se você for para o grego mesmo, personalidade é como nos apresentamos diante dos outros. Vem da palavra grega persona, que significa máscara. É sua máscara social. É aquilo que nós expressamos para as pessoas. É o nosso ser social. Né? Então, não confunda caráter com personalidade. Tá? Com a sua máscara social. Também, caráter não é você ter boa reputação. Reputação é como somos conhecidos pelos outros. Tem muita gente que tem reputação, mas não tem testemunho. Né? A hora que você vai ver mesmo. Então, preocupe-se mais com o seu caráter do que com a sua reputação. Caráter é aquilo que você é. Reputação é apenas o que os outros pensam que você é. Ok? Caráter está ligado ao nosso verdadeiro testemunho. Você pode até perder a reputação, mas não perca o testemunho. A Bíblia fala que Jesus deu bom testemunho diante de Pôncio Pilatos. Bom testemunho. Tem gente que perde a reputação porque está sendo vítima de uma intriga, de uma calúnia. Perdeu a reputação, mas pessoa de caráter. Tá? Então não confunda. Também, caráter não é carisma. Às vezes a gente define as pessoas pelo dom delas, por habilidades que realmente as pessoas são muito boas. Né? Então, carisma é como impressionamos aos outros usando as nossas habilidades. Carisma significa dons e habilidades naturais que, em exercício, têm grande poder de convencimento. E tem gente, rapaz, que a pessoa, vou te falar, tem gente carismática com força. Não é? Então, o carisma empodera a personalidade, podendo esconder ainda mais o verdadeiro caráter da pessoa. É uma coisa perigosa. Por isso que quando a gente fala lá do nosso relacionamento com o Espírito Santo, não é? É importante, né? As duas asas da pomba. Você tem 9 dons, uma pomba tem 9 penas em cada asa. 9 dons, 9 frutos. Você tem que equilibrar carisma com caráter. Se você tem uma asa só, você não voa. Né? Também, caráter não é conversão. Né? Tem gente, não, mas aquele cara já é convertido. Né? Já está na igreja. O novo nascimento é um grande passo espiritual, mas um pequeno passo em direção ao caráter. Às vezes ali só é o início. Então nós sabemos que até a conversão pode ser usada como estratégia de manipulação, sim ou não? Tem gente que supostamente se converte, né, porque tem determinados interesses. Né? O cara está de olho na irmãzinha, então né, ele vai até se converter. Aceita Jesus lá na frente. Então, é aquela coisa toda. Você olha lá para a igreja de Corinto, e olha que era a igreja onde as coisas velhas já tinham se passado. Tudo se fez novo.
da perspectiva do novo nascimento. Mas a igreja de Corinto era uma igreja dividida, tinha imoralidade sexual, tinha brigas judiciais, tinha incesto, tinha julgamentos temerários, insubordinação à autoridade de Paulo, né? Tinha tudo isso. Mas, então não é conversão, é uma igreja. Também, caráter não é eloquência. Eloquência é apenas a nossa capacidade de oratória, né? Que você pode desenvolver. A grande pedra de tropeço da eloquência é a incoerência. Ou seja, quando a pessoa não está, de fato, comprometida em viver o que ela prega, né? Deus não espera que você seja perfeito, honestamente. Todos nós temos, né, nossas limitações, nossas dificuldades, mas Deus espera que nós sejamos coerentes. Jesus falava, eu me santifico a mim mesmo para que vocês sejam santificados na verdade. Jesus não tinha um sermão sobre santidade, ele era o sermão. Eu me santifico a mim mesmo, para que vocês sejam santificados. Então não era só uma eloquência, ele tinha uma eloquência, ele tinha uma autoridade no que ele falava, né? Os fariseus, cara, esse cara é diferente. Esse cara fala como quem tem autoridade. De onde vem essa autoridade? Da coerência. Tá? Também, caráter não é você ter dons espirituais, manifestação dos dons, porque uma coisa é o carisma, são dons naturais que você tem, habilidades naturais, sua área de convergência, né? Mas tem esse outro aspecto, né? Caráter não é porque o cara tem dons espirituais. Incrivelmente, Deus pode usar uma pessoa apesar da sua situação moral. Inclusive, né, como nós falamos, isso pode até se tornar um caminho de juízo. A manifestação de dons como profecia, curas, milagres, apesar de atrair a atenção de muitos, isso não revela o caráter da pessoa. Mateus 7, 21 a 23, Jesus mostra como, apesar da prática desses dons, as pessoas estavam sendo refugadas por Deus devido à prática da iniquidade. Olha, não vos conheço. Ah, Senhor, mas é em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos, nós fizemos milagres, em teu nome. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Não é? Também é importante entender que caráter não é crescimento ministerial. Nós não devemos medir o caráter de uma pessoa, de um líder, pelo crescimento do seu ministério. Por um lado, gente, crescimento é natural, né? Quantidade não significa saúde e qualidade. Quando há crescimento sem caráter, quando o crescimento ministerial está desassociado de um compromisso moral, o resultado, inclusive, acaba sendo o escândalo. Rapaz, assim, eu conheço muita história, né, de grandes líderes de ministério, em muitos lugares. Atualmente mesmo, eu sei, a gente conhece, tem acesso a certos bastidores que muita gente não tem. Mas eu já observei isso, que às vezes tem algumas igrejas que são as igrejas que mais estão crescendo, e apesar de mais estar crescendo, a liderança está em pecado sério. E eu falo assim, Deus, mas por quê? Por que esse ministério está crescendo tanto? Né? Eu fico pensando, cara, que coisa perigosa é isso. Né? Então não confunda caráter com crescimento ministerial. Também caráter não é perfeição. Tá? Aquilo que nós falamos. Todos cometemos erros e pecados. O caráter está ligado à capacidade, primeiro, de evitar o pecado. Caráter tem muito a ver com você evitar o pecado. Tá? Você ser rápido em lidar com as tentações. Mas também caráter tem a ver com ter o quebrantamento de reconhecer o pecado quando ele é praticado. Errar é humano, reconhecer o erro é caráter. Né? Uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa que não comete erros, porque todos nós cometemos, temos os nossos momentos infelizes, mas uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que sabe dar marcha ré. É uma pessoa que sabe reconhecer os seus erros.
né? Uma pessoa que permite ser corrigida. Né? Como foi falado ontem lá da janela de Joari, né? Tem um ditado que fala: o inconsciente está na testa. Sabe aquele pecado que você faz muitas vezes, aquelas coisas que todo mundo vê, mas você não vê? A pessoa irrepreensível, ela vai aceitar a correção, né? Então, olha só, quero compartilhar com você aqui 5 fragilidades morais. O que eu chamo aqui a dinâmica da apostasia. E realmente, gente, em toda geração, você vai ver essa dinâmica de um anticristo, né? Às vezes a gente tende a pensar assim no anticristo como se fosse só uma pessoa do final dos tempos. Mas desde que o Cristo veio, toda geração tem os seus anticristos e toda geração, muitas vezes, está sujeita a um processo de apostasia, que está muito ligado com o espírito do anticristo, né? Inclusive, todas as gerações, principalmente a de Paulo, criou a expectativa que Jesus voltaria naquela geração. Bom, até hoje, 2000 anos depois, né? Mas, então, é importante a gente entender essa dinâmica da apostasia. Tem muita gente se convertendo, não é verdade? Mas tem muita gente também se desconvertendo. É impressionante. Uma das coisas que me trouxe para o ministério do aconselhamento foi isso. Porque naquela época havia uma população equivalente à população evangélica que já tinha sido evangélica e já não era mais. 40 milhões de desviados no Brasil. 40 milhões de apóstatas. Então, cara, né, é uma sangria. Nós temos que ter recursos realmente para sustentar a grande colheita que nós estamos fazendo. Então, veja bem, vamos ver essas fragilidades morais. Primeiro, é o que a gente chama aqui o caráter fraco, a pessoa moralmente vulnerável. Fraqueza é uma área de predisposição ao pecado que normalmente acontece a partir de um distanciamento da comunhão com Deus. Porque a vida espiritual, gente, é uma horta, é um jardim. Se você não cuidar, não cultivar, cara, né, você tem que ter manutenção. Jesus comparou a vida espiritual, não é, com a necessidade do organismo, dizendo: nem só de pão viverá o homem, né, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, ele está dizendo que diariamente você precisa de se nutrir, você precisa de cuidados, né, com a sua vida espiritual. Então, uma pessoa que não entendeu isso, que ela precisa muito mais de um relacionamento com a palavra de Deus, que vai trazer toda uma compreensão, né, para você cuidar de si mesmo, cuidar da sua alma, cultivar uma vida espiritual vigorosa, não é? A pessoa que não entende isso no discipulado, cara, ela vai morrer. Fica aí 6 meses sem comer nada, você morre. Não é? Então, o caráter fraco, né, muitas vezes vem de uma vida devocional precária, com alto nível de estresse. Né? O cara está aí deprimido. Cara, tem quanto tempo que você não abre sua Bíblia? Né? Então, lógico, tem alguns elementos catalisadores aí para o enfraquecimento do caráter, para tirar a fraqueza, né? O primeiro é esse, a ociosidade espiritual, a falta de uma rotina devocional. Ociosidade espiritual aduba uma predisposição para pecados, vai ficar fraco. Né? O ativismo, aquele esforço sem foco na vontade de Deus. Sabe quando você se pega fazendo a obra de Deus sem Deus? Você está fazendo tudo menos o que Deus te mandou. E tendo por pretexto a obra de Deus, às vezes dentro de uma igreja. O ativismo. Outra coisa que enfraquece o caráter é a frustração, né? Pessoas que são meio lerdas em lidar com a frustração. Não devemos nos demorar na frustração.
Também uma coisa perigosa aí é o sucesso. Muita gente se impressiona com o sucesso, né? Mas o sucesso, gente, o sucesso mesmo é para pessoas que têm caráter, tá? Sucesso sem caráter, cara, é um negócio perigoso. É o que Deus falou lá para Israel, lembra? Deuteronômio 8, né? Deus provei o coração de vocês e tal, para ver se vocês guardariam ou não os meus mandamentos, deixei vocês até passar provas no deserto, ter fome no deserto. Chega lá no Deuteronômio 33, Deus fala assim, provei vocês, e depois de ter provado, agora eu sei o que vai acontecer. Vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão prosperar e vão se esquecer de mim. Vocês não têm caráter. Vocês vão se esquecer de mim. Então, quando a gente fala de sucesso, é um território escorregadio, não é? Eu acredito que esse retrocesso que nós tivemos no Brasil, na política, tem muito a ver com isso. A gente não estava pronto, não. O sucesso que a gente ia ter. Sério? E aí a pessoa quer buscar só a própria glória, né? E quando a pessoa não busca a glória de Deus, o sucesso se torna a receita para o fracasso. Então a Bíblia revela a fraqueza de muitos homens de Deus. Pessoas que tiveram esses momentos, né? Então a fraqueza pode ser assim esses ciclos infelizes na vida das pessoas. E é interessante como essas pessoas que a Bíblia mostra, elas tiveram que pagar um preço muito alto, né? Só que a pessoa que tem assim, uma fraqueza de caráter, normalmente a pessoa permite o quê? Ser tratada, né? Você tem um caso lá de Noé, por exemplo, né? Quando, depois de tudo que aconteceu, ele tem aquele problema com alcoolismo, né? Chapou o coco. Rapaz, você pode ver, dali todas as nações do planeta hoje têm problema com o alcoolismo. Onde é que essa bagaça começou? Lá com o irmãozinho Noé, né? Mas ele se permitiu ser tratado, o adultério de Davi. Gente, é difícil um cara tão diligente em buscar a face de Deus como Davi. Mas teve um momento que, em vez do cara estar no campo de batalha, ele foi para a varanda ver a esposa de um soldado, entende? Mas foi tratado, né? Então, diferentemente de nós, Deus não tem problemas em usar pessoas que falham. Isso tem um lado bom, mas tem um lado perigoso. Se você for ver o preço que esses fracassos, né, as consequências disso, gente, foram muito sérias, né? Outra coisa aqui são os cativeiros espirituais, o que a gente chama aqui o caráter deficiente. Caráter deficiente, né? Você tem muitas histórias assim, como a história de Ló, a história de Moisés, não é? E Jesus explica, né, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Gente, o pecado não é brincadeira. Pensa assim num negócio escravizante, é o pecado, né? Então, um cativeiro é quando alguém cede constantemente a essa área fraca. Então, já não é só uma fraqueza que a pessoa tem, uma fraqueza que está colocando ela num lugar de aprisionamento. E a gente vê muitas situações na Bíblia, assim, situações de aprisionamento espiritual, não é? Inclusive, Jesus usou esse termo, né, quando ele fala ali sobre as portas do inferno, não é? Que não devem prevalecer contra a igreja, mas a gente sabe que, infelizmente, tem igreja que, ao invés de prevalecer contra as portas do inferno, está sendo prevalecida, né? Essa situação pode se inverter e, muitas vezes, a pessoa não consegue forças mais para reagir, né? Ou opta por não reagir. Na IFOL a gente trabalha muito com esse conceito dos cativeiros, lembra a aula lá sobre as estruturas de passividade, as estruturas de orfandade, não é? Então, são os cativeiros espirituais. Ali em Romanos 7, Paulo descreve isso, o bem que eu quero fazer,
eu não faço, o mal que eu não quero fazer, isso que eu faço, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então a pessoa vai se sentindo impotente, deprimida, oprimida, é aquele ciclo peca, confessa, onde a pessoa se vê assim numa guerra invencível, né? Isso pode estar associado a muita coisa, né? As crenças irracionais baseadas em mentiras, as heranças espirituais, aos flagelos da fragmentação familiar, não é? Às vezes uma cultura ali baseada em abusos, cadeias pecaminosas que foram estabelecidas precocemente, não é? Hoje a gente vê, puxa vida, né? Assim, essa síndrome da infância desprotegida, então pessoas precocemente já enfrentando aprisionamentos em relação ao gênero, né? A pessoa que se vê assim, se sentindo num corpo inadequado. Então, hoje tem algumas situações que realmente, vamos dizer assim, são casos que demandam uma libertação, gente. Uma libertação. Né? E tem sofisma não só ligado à realidade daquela pessoa, mas à interpretação filosófica do problema. Né? Como é que essa geração hoje interpreta aí essa questão do conflito de gênero, né? O conflito sexual? É como se a pessoa foi criada assim. Né? É como se aquilo definisse uma natureza humana, mas não existe uma natureza homossexual, existe uma perseguição. Uma natureza, cara, é natureza, a natureza você não muda. Mas uma perseguição você remove. Né? Então, são cativeiros. Né? E, às vezes, isso vai gerar um caráter deficiente. Vai gerar uma deficiência no caráter da pessoa. Inclusive, a restauração desses cativeiros tem que sempre andar junto com a restauração do caráter, com o exercício da escolha, essa capacidade de crucificar a vontade. Né? Outra coisa aqui é o caráter endurecido, a pessoa rebelde. Né? Tem gente que a pessoa endurece mesmo. Coração de pedra, que a Bíblia define. Quando você vê lá em Judas, no capítulo 11, a Bíblia fala lá do caminho de Coré, Datã, Caim, a história de Saul. Então, normalmente, o caráter endurecido, qual que é a essência dele? Qual que é o araldite do caráter endurecido? Amargura. É a questão da amargura. Feridas profundas. A vantagem é que o rebelde tem uma vantagem, sabia? Normalmente o rebelde, ele não mantém uma vida oculta, uma vida religiosa. Ele é rebelde mesmo, ele chega e se rebela na frente de todo mundo. Ele solta os cachorros e tal, né? Faz aquele fuzuê, aquele barraco. Pelo menos ele tem essa vantagem. Ele não é um cara de personalidade encoberta. Né? Então é quando o ato pecaminoso é praticado abertamente, sem qualquer receio. A pessoa escolhe endurecer. A pessoa não quer ajuda. Ela não está aberta para reconhecer os seus erros. Ela não ouve ninguém. Então ela simplesmente, realmente, se rebela. A rebelião é essa junção da fraqueza moral, o cativeiro e a intenção aberta de violar os padrões divinos como um mecanismo de agressão. Então, a pessoa, vamos dizer assim, ela está na contramão da vida crucificada. Né? Ele tem um descontrole tão grande que é uma coisa gritante. E existem elementos que, é lógico, que vão ainda acelerar, aprofundar esse processo, como, por exemplo, a vingança, que é a rebelião como forma de agressão, a inferioridade. Né? A gente sabe que, muitas vezes,
na inferioridade, a rebelião nada mais é do que um pedido de amor. Né? A pessoa quer chamar atenção. Tem gente que é rebelde porque quer chamar atenção. Não é? O desejo inconsequente, né? Aquela obsessão. Lembra lá o filho pródigo? Não, me dá minha parte na herança, embora, não sei o quê, não quero nem saber, né? Rebelou. A insegurança também, o medo de perder o controle sobre pessoas, sobre situações, né? Então, isso muitas vezes vai fortalecendo um caráter rebelde, tá? A quarta deformação aí do caráter é a dissimulação. A dissimulação, a mentira, a desonestidade. Aquela desonestidade íntima. E aqui é o mau caráter. Né? É a pessoa que está perdendo o coração. A gente vê lá o caso de Ananias e Safira, o caso de Geazi, não é? Então, você vê ali Ananias e Safira mesmo. Cara, os caras fizeram todo um plano assim para tentar manipular respeito espiritual. Deram uma grande oferta, né? Falando, não, nós estamos dando tudo, o preço todo da herdade que nós vendemos, quando eles tinham retido parte. E aquele negócio assim, cara, destoou do espírito da igreja, do caráter que a igreja tinha ali nessa fase primitiva. Geazi, né? O cara mentiu, simplesmente. Quando Eliseu confronta ele, porque Deus mostrou o que ele fez, não, teu servo não foi a parte nenhuma. Geazi, onde é que você foi, cara? Onde é que você estava? Você foi atrás de Naamã? Pegar a oferta que eu recusei? Não. Negação. Teu servo não foi a parte nenhuma. Apegue-se a ti a sua descendência, a lepra de Naamã. Então a pessoa se torna aqui uma pessoa polida, lustrada, exageradamente agradável. É o princípio da lisonja, né? A pessoa, ela fala o que você quer ouvir, mas ela tem segundas e terceiras intenções ali terríveis, né? Isso aqui talvez é o pior tipo de corrupção do caráter, né? Tem alguns elementos catalisadores, como a negação crônica, né? A pessoa não admite a verdade, ou quando admite, faz isso na tentativa de continuar obtendo alguma vantagem, né? A comparação, a tendência de apoiar um mau comportamento no mau exemplo dos outros. Não, mas o fulano também fez, né? A corrupção, essa motivação manipulativa, sempre atrelada ao egoísmo, à mentira, ao roubo, né? Uma ênfase na aparência, o dissimulado. Pensa num cara que gosta da aparência. Então procura demonstrar aos outros um padrão de vida que ela não tem. Aliás, todo mundo que está na autoafirmação, você vê que a pessoa está com a identidade descompensada. Quem é? Não tem que provar nada para ninguém. Você é, vai fluir, né? Você não tem que convencer ninguém de nada. Mas a gente vê alguns exemplos assim, talvez um dos principais foi o exemplo de Jacó, né? Que quando enganou, fez todo aquele jogo que o pastor André Ricardo bem colocou aqui, aquele jogo manipulativo. E depois tudo isso se voltou contra ele, acabou provando o próprio veneno. 20 anos lá na casa de Labão, né? Deus restaurou o caráter de Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Deixou de ser um homem, passou a ser uma nação. Quando o caráter dele mudou. A identidade dele mudou. Né? Então, de todas as debilidades do caráter, essa é a mais perigosa. A pessoa se torna lustrosa, lisonjeira, manipulativa, não é? Essas pessoas tornam-se perigosas para os outros, mas principalmente para elas mesmas. Estão num caminho de autodestruição.
Então, aquelas motivações obscuras, uma vida alicerçada na mentira, isso vai destruindo a confiança, inclusive inviabilizando um processo de ajuda. Esse que é o grande problema. Essas pessoas tendem a se distanciar de um processo de ajuda. Não é? Você vê, confrontando essa dissimulação do caráter, Jesus usou o termo fermento. Né? Porque o fermento tem aquela aplicação positiva do crescimento da igreja, não é? Mas também, quando Jesus quis confrontar a hipocrisia dos fariseus, a religiosidade, essa má religiosidade, ele usou esse termo. Ele fala lá do farisaísmo, né, que se fundamenta numa vida de aparência e não de transparência, é o impuro travestido de santo, aquela dinâmica do sepulcro caiado, né? Normalmente, aquela pessoa que enfatiza muito um padrão externo de santidade está tentando compensar uma corrupção moral interior. Né? Essa é a síndrome dos fariseus. Mas ele também fala do herodismo, que é a politicagem corrupta que todos nós conhecemos, a troca de favores em detrimento dos valores. É muito importante você entender que naquela época, vamos dizer assim, gente, o legislativo que nós temos hoje, um poder legislativo, mas esse poder em Israel, ele sempre foi exercido por quem? Sacerdotes. De onde que saía a lei? Quem que legislava sobre a nação? Os sacerdotes. A lei, ela tem que vir de uma pessoa que ouve as batidas do coração de Deus. Nós não podemos deixar um ímpio fazer as leis que eu e você temos que obedecer. Porque esses caras, eles vão torcer a lei a favor de quem? Do pobre, do órfão ou dos seus próprios interesses, né? E aqui o caráter doente. A última deformação é esse, o caráter doente, que é a alma viciada na inferioridade, na passividade, na autopiedade, né? E tem muita gente que entra por esse caminho. Desde cedo, né, devido principalmente às rejeições e perdas sofridas, a pessoa desenvolve uma introspecção negativa crônica, que se fundamenta numa concupiscência de aceitação, né? Onde assim até o Eurípides descreve assim muito bem isso. E é impressionante como isso adoece o caráter. Isso é um inimigo da cruz, a carência, né? Essa insuficiência. Na aula lá de dinâmica da personalidade, a gente define aquele ângulo de defasagem da personalidade humana e do prumo de Deus como sendo a carência. Quanto maior a sua carência, mais você vai defasar, no sentido de construir a sua personalidade no prumo de Deus. Então, as marcas de um caráter ferido. Como é que você sabe que a pessoa está com um caráter ferido? Primeiro, dificuldade com a transparência. Transparência quer dizer ir além da aparência, romper com a superficialidade. E, normalmente, a pessoa, quanto mais transparente, mais saudável você é. É impressionante. Ontem mesmo, até ouvindo aqui a história do Eurípides, né? Você lembra qual que é a nota que ele deu lá para o processo dele? 2. Honestamente, ele está errado. Eu dou 9 para ele. Sério? Né? Né? Acho que ele foi assim, ele exagerou no quebrantamento. Mas você pode observar, todos os homens reprovados na Bíblia tinham por costume esconder os seus erros. Todos eles tornaram-se uma fraude. Tornaram-se uma fraude. Trevas é essencialmente falta de transparência. Não é? Não tem como você não luta contra o poder das trevas orando. Você luta contra o poder das trevas sendo transparente.
Uma vida na luz. O que está na luz está na cruz. Né? O sol é o principal detergente. Não tem detergente melhor do que o sol. Então, trevas é isso, é falta de transparência, né? É o território do inimigo. Davi fala, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Você morre por dentro. Né? Aquilo que nós falamos sobre a importância de revelar o homem oculto. Né? É o que o processo de Deus vai fazer na nossa vida. Outra característica de um caráter ferido é a dureza de coração. Dureza de coração é essencialmente falta de quebrantamento, orgulho. Orgulho é a capacidade humana de insistir conscientemente no erro. É um negócio destrutivo, burro, né? Então Deus não tem dificuldade em perdoar o pecado, mas ele tem dificuldade. Você pode ver que a maior dificuldade de Deus, se é que a gente pode considerar que Deus tenha dificuldade, mas se torna uma dificuldade por conta do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é uma historinha de carochinha, é real mesmo. Deus respeita mesmo a sua vontade. Deus não manda ninguém para o inferno, você vai. Você faz a escolha. Deus chegou para a nação e explicou para eles como é que funciona. O destino de vocês não está na minha mão, está na mão de vocês. Coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. A escolha é suas. Então, funciona assim, né? Então, a dificuldade de Deus é lidar com o quê? Com orgulho. Coração duro, inflexível. A pessoa já está viciada em ouvir e até pregar mensagens vigorosas, mas não cede, não quebranta, não muda. Aquela pessoa, ela ouve assim palavras que chegam e desnuda tudo, mas não muda. Não muda. A crise não é de conhecimento, é o problema do orgulho. Não importa até que ponto uma pessoa tenha descido, né? Seja nos vícios, pacto com o demônio, etc. Se ela tiver um coração acessível e quebrantado, vai ser facilmente restaurado. Vê lá a história de Manassés. Foi o pior rei de Israel. O cara, assim, ele foi o cara que instituiu, oficializou o culto a Moloque na nação. Foi para o cativeiro. Mas esse cara teve um quebrantamento tão grande que Deus devolveu tudo para ele. Então, o problema de Deus não é o pecado. Qual que é o problema? Orgulho. É isso que trava tudo. Né? E, normalmente, uma pessoa que é deficiente no caráter vai ter áreas assim. Terceira coisa é uma maior preocupação com a aparência do que com a consciência. Gente, Deus está perto. Deus está vendo. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que há de julgar vivos e mortos. A palavra de Deus discerne, separa juntas e medulas, pensamentos e intenções. Gente, né? Então, eu fico pensando nessas pessoas que tentam viver de aparência, cara, eu fico pensando, cara, esses caras, sei lá, acho que eles não entenderam nada ainda. Você vê lá o dilema da igreja em Colossenses, né? Pretexto de humildade, culto a anjos, um legalismo exterior, a moralização do cerimonialismo, não é? Culto aos anjos. Então, toda aquela coisa de impressionar, mas é o que Paulo falou, tem a aparência de piedade, mas nega a sua eficácia. Outra característica é a fuga das oportunidades de tratamento. Pela resistência à correção, a pessoa vai rejeitando as oportunidades de resolver o que precisa. Rejeitando. Cara, eu já tive assim muitas batalhas, entre aspas, assim, perdidas no aconselhamento por causa disso. Né? Então, a pessoa dissimula, nega, mente, foge, evita, agride, revolta, vez após vez. Chega numa hora que você fala, cara, eu não tenho chão para ajudar essa pessoa. Você não tem chão. Como é que você vai ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada?
Isso é uma regra importante no aconselhamento. O ajudador, conselheiro, não pode querer a cura de uma pessoa mais do que ela mesma. Não adianta. Ninguém consegue carregar outra pessoa nas costas por muito tempo. Por pouco tempo você pode até fazer isso, numa atitude de socorro. Mas por muito tempo não. Né? Então a gente vê muitos exemplos também na Bíblia, como o exemplo de Caim, de Jefté, de Agar, de Moisés, de Absalão, de Jonas. Puxa vida, a gente podia mergulhar nessas histórias aqui, né, e mostrar como que essas pessoas que tinham uma deficiência de caráter, elas fugiram diante das oportunidades de tratamento. Jonas mesmo. Jonas, capítulo 1, chamou Deus, Jonas vai para Nínive. No versículo 2, fugiu Jonas da face do Senhor. Cara, no segundo versículo, o cara já fugiu. Meu Deus do céu. A quinta coisa é a consciência cauterizada. Brincar com o sagrado. Veja bem como a coisa vai piorando. E nós estamos em dias assim, gente. Nós estamos em dias assim. Ser duro de coração é uma condição da vontade. Mas a consciência cauterizada é uma condição da mente enganada, inversão de valores. A inversão de valores começa com a incoerência, depois vem a hipocrisia, a insistência no erro, o Espírito Santo se ausenta da pessoa e é substituído por um espírito de erro. É isso que Paulo explica aos Tessalonicenses, pessoas que resistiram ao amor à verdade. O cara resistiu tanto ao amor à verdade. Resistiu tanto à verdade, à correção, tanto. Aí a Bíblia fala assim, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Uma inversão de valores, que está profundamente implantada na nossa sociedade hoje. Você pode ver que os principais protagonistas dessa bagunça moral que está no Ocidente são crentes apostatados. Pessoas que já foram da igreja, que hoje odeiam a igreja, né? Não souberam superar o tratamento de Deus na vida delas. Então a gente tem esses dilemas, né? De pastor a mercenário. O cara começou como pastor. Dificilmente uma pessoa fala, quero ser um mercenário. Não, o cara começa como pastor. Mas daqui a pouco ele já virou o quê? Mercenário. O que ele faz só depende de dinheiro. Eu não estou dizendo que dinheiro não seja importante, gente. Não me entenda mal. O dinheiro, eu sempre falo, é um ótimo servo. A Bíblia fala, tudo responde. Mas quando o dinheiro deixa de ser o servo e passa a ser o Senhor, cara, aí é complicado. De pastor a mercenário, de profeta a feiticeiro. Lembra Balaão? Gente, Balaão era um profeta de Deus. Um cara que ouvia Deus de maneira precisa. Mas daqui a pouco Balaque fez uma proposta. Cara, te dou tanto para você amaldiçoar esse povo. Deus já tinha falado com ele. Senhor, olha aqui, a oferta. Suprimento, né? Nem toda oferta é de Deus. Posso ir? Não, Balão, já te falei que não, cara. Você está violando um princípio. Faz isso. Aí ele aumenta a oferta, vai aumentando até que chega uma hora que ele fala, Deus, posso ir? Olha a oferta. Vai lá, boa, pode ir. Só tem um anjo com a espada lá desembainhada para cortar a sua cabeça. E depois ele vira um feiticeiro. Ele chega assim para o Balaque e fala, olha, eu não consigo amaldiçoar eles não, mas eu vou te dar um conselho. Corrompe eles com a imoralidade. A fraqueza deles é a imoralidade. Pega lá as moças mais bonitas, as prostitutas mais bonitas da nação, faz uma visita lá no arraial. Feitiçaria. Enfeitiça eles. A Bíblia fala que Israel chegou a comer do sacrifício dos mortos, se prostituindo com essas mulheres. Baal, Peor. De profeta a feiticeiro. O que é um feiticeiro? É um profeta desviado do caminho do entendimento. A lâmpada do discernimento apagou.
E a coisa mais terrível, talvez a principal fraqueza do profeta, é a amargura. O profeta amargurado, gente. E o último ponto aí, uma outra característica, é o destino trágico, né? O mau caráter faz com que a pessoa insista no erro, a pessoa vai ultrapassando limites, cruzando linhas, chega um momento que fica cada vez mais difícil voltar. Então, ela vai sofrendo perdas irreversíveis, sequelas irreparáveis, lesões permanentes, né? A Bíblia fala, o homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será repentinamente quebrado sem que haja cura. Provérbios 29. Então, só rapidamente aqui, nosso Deus, o tempo voou. Restauração de um caráter ferido. Primeira coisa, sofrimento construtivo. Tá? Sofrimento, gente, traz purificação, amadurecimento, obediência, renovação. A Bíblia associa os conceitos de sofrimento, tribulação e tentação à transformação do caráter. Eu gostaria de ter tempo para trabalhar com essas palavras. Mas, normalmente, o sofrimento, a tribulação, a tentação são ferramentas associadas à transformação do caráter, por incrível que pareça. Não é? Você vai ver, tem textos que associam o sofrimento com a purificação, o sofrimento com o amadurecimento, o sofrimento com a obediência, né? Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, o sofrimento com a renovação. Então, restauração só acontece na mesma proporção que nós aprendemos com o sofrimento. Muito importante você saber se relacionar com o sofrimento. Tá? Segunda coisa, cura das feridas emocionais. O maior gigante que o homem vai enfrentar é ele mesmo. Não é o diabo, não. É ele mesmo. Os dilemas da fragmentação e perdas, né, dos vínculos familiares, as heranças malditas, as injustiças dos abusos, as dores das desilusões, o saldo de amarguras e feridas, não é? Então, tem que lidar com isso tudo. Toda rejeição é uma falsa profecia. Precisa ser julgada, crucificada. Você pode ver, toda rejeição é uma falsa profecia, é uma mentira contra você, dizendo que você não presta, que você não serve, que você não tem futuro. Toda rejeição é uma mentira. Você tem que julgar, né? Para você ser restaurado, você vai precisar realmente, né, de trabalhar com essas falsas crenças que estão sendo impostas a duras penas de rejeição. Outra coisa aqui são escolhas certas mediante as provas. As provações revelam lugares ainda não curados dentro de nós. Normalmente, quando Deus te prova, é porque Ele quer chegar num lugar na sua vida que precisa de restauração. Normalmente é assim, né? Um lugar que precisa de ser fortalecido. E todos nós temos lugares assim, situações assim. Inclusive, esses lugares que não ainda estão curados, numa posição de poder, essas fraquezas podem ser potencializadas. E é aqui que a gente vê muita tragédia em liderança. Então, é a lógica do arrependimento, né? O decidir, a palavra decidir, de homicídio, né? O que é homicídio? Matar o homem. O que é decidir? Matar as outras possibilidades. Então, é você fazer uma decisão onde a sua única possibilidade é obedecer a Deus. É a lógica do arrependimento. A lei da graça, né? Não veio sobre vós, tentação senão humana, fiel é Deus, que não nos deixará ser tentado acima do que podeis, né? Sempre tem um lugar de escape. Outra coisa também nesse processo de restauração do caráter são amizades profundas e um mentoreamento. Tem gente que precisa disso. Eu falei, gente, qual que é o nível mais elevado da maturidade? Aprendeu a ter uma vida pastoreada por princípios, norteada por propósitos.
Você, né, como eu disse, você é um filho maduro de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. É o ruiós. Então, você não precisa de um cara no seu pé. Não. Cara, né? Você tem balizes na sua vida confiáveis. Você não vai ficar dando trabalho para a liderança. Muito pelo contrário. Agora, nesse processo aqui, a pessoa vai precisar. Amizades profundas, mentoreamento, não é? A Bíblia fala assim, quem ouve a repreensão terá lugar permanente entre os sábios. Então, a prestação de contas é essencial para a saúde moral e o princípio mais elevado da liderança, qual que é? Amizade, né? Então, prestação de contas, amizade, sabendo sempre que relacionar é correr riscos, tá bom? Relacionar é correr riscos, né? Então, você se abrir a isso é uma chave para a restauração do caráter. Confessar a alguém a tentação vai evitar também que você possa confessar o pecado. Então, às vezes, por um momento, é importante você ter um acompanhamento nesse sentido. Outra coisa aqui são atitudes radicais. Na restauração do caráter, gente, se tem algo que fala alto, é o poder das restituições. Não é só arrependimento. Restituição. Não é? Às vezes o Espírito Santo vai te levar a procurar pessoas, reatar relacionamentos, não é? Você corrigir, eu acho que a bateria está acabando, você corrigir prejuízos que você causou a outros, não é? É impressionante como estas restituições, gente, fazem assim uma diferença enorme, né? E por fim aqui, a perseverança. Gente, não tem restauração do caráter. Eu costumo dizer, a perseverança é a matéria-prima do caráter. É a unção que eu diria assim, que mais pesa na vida de uma pessoa é perseverança. Inclusive a palavra caráter vem de estátua. De você ser uma pessoa que não se move daqueles valores, daquela natureza, daquele princípio. Uma estátua, ela está ali, está chovendo, ela está lá. Está fazendo sol, ela está lá. É de noite, ela está lá. Por isso que a Bíblia fala que Deus é como uma rocha no seu caráter. No seu caráter, ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Então, o seu caráter precisa de ser maior do que o seu sucesso. Senão, você vai ser vítima dele. Amém? Deus te abençoe.